Senhora Presidente, senhores senadores, todos que nos assistem, que nos ouvem pela rádio e pela TV Senado. Senhora Presidente, esta semana, mais casos de violência. Ainda na semana passada, eu ocupei essa tribuna para reafirmar, de um ponto de vista, a necessidade de uma proposta de emenda constitucional que tramita aqui no Congresso Nacional, que tramita em especial aqui no Senado. Proposta iniciativa do meu colega senador Lindenberg Farias, proposta que foi elaborada a partir da ideia do sociólogo Luiz Eduardo Soares. Eu vim aqui essa semana passada falar dessa proposta de emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional número 51, a partir de uma realidade existente. A realidade das greves de policiais militares que ocorriam no país. As greves que estavam em curso no estado da Bahia, no Maranhão, no Pará, e a que veio a não se concretizar no estado do Rio Grande do Norte. Essa semana, nós nos comovemos por um outro viés, o viés da violência policial, que mostra a necessidade de termos aprovado esta proposta. Todos nós nos comovemos com a ainda não explicada morte, assassinato do DG. DG, como todos sabem, era dançarino do inovador programa Esquenta, apresentado por Regina Casé, programa que passa todos os domingos na Rede Globo de televisão. Chamo de inovador, senhora Presidente, porque isso é um programa de TV que adotou uma nova estética, identificada com os mais pobres, identificada com a periferia, com a maioria da população brasileira. Mas não é só a estética do programa que é diferente. Os protagonistas do programa são diferentes. Os protagonistas do programa de Regina são da periferia brasileira. DG era um deles. Dançarino, alegre, trabalhador. A morte de DG é o retrato de que há um modelo de polícia que tem que ser desmontado. DG era um trabalhador que tudo indica, é óbvio que as investigações estão em curso, mas os indícios, os elementos, tudo indica que ele foi mais uma vítima da violência policial que vitima os mais pobres e, notadamente, os que moram nos morros e na periferia carioca. Como se não bastasse protestando contra a cruel morte deste dançarino, um morador também da mesma comunidade DG, também jovem, Edilson da Silva Santos, na mesma circunstância, na mesma ocorrência, também foi morto com um tiro na cabeça. O caso ocorrido com DG sucede com tantos outros casos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro e que tiveram enorme repercussão no país. É o mesmo caso que vitimou Cláudia Cardoso, Amarildo e outras inúmeras vítimas que não é de conhecimento nosso e que são resultados
vítimas anônimas deste cotidiano mal que assola o país. Isso é óbvio, não é a regra de toda a polícia, mas ocorre principalmente com maus policiais e quando se encontra polícia despreparada e quando se encontra maus governos que não preparam bem os seus policiais. É o caso do governo do Estado do Rio de Janeiro. É o caso do governo do Estado do Rio de Janeiro, que não modifica a concepção e que não faz exercício nenhum para modificar a concepção do seu governo, a concepção de trato com a sua polícia. Que tem um comportamento, por excelência, violento, que se destaca em uma corporação fechada, militarizada, doutrinária, autoritária. Esse tipo de atuação é pautada por agir contra a população e é pautada por agir dessa forma e por não ser punida. Vide casos, vide sequenciais casos. Vide os responsáveis pela morte de Cláudia ainda não terem sido punidos. Vide o que ocorreu com os responsáveis pela morte de Amarildo. Vide a ausência de apuração contra vários outros casos de pobres da periferia do Rio de Janeiro que ainda não foram punidos. Esse comportamento violento, autoritário, preconceituoso, esse comportamento que tem que ser banido, superado, esse comportamento é escamoteado por um tipo de corporativismo que é herdado de uma doutrina militar preparado para a guerra, de uma doutrina militar herdada dos nossos piores anos, dos piores anos da nossa história, dos piores anos vindos, dos piores momentos da história nacional, dos anos da ditadura. Nunca é demais lembrar. Este modelo de polícia que existe foi criado logo depois do pior ato da nossa história, o ato institucional número 5, de 13 de abril de 1968, criado para instituir o pior período da ditadura instaurada em 1964. Antes de 1968, nós não tínhamos esse modelo de polícia. Tinha um modelo de polícia chamado Força Pública, que era quartelada e que não era doutrinada e militarizada desse tipo. E este modelo de polícia anterior não era preparado para reprimir e atuar dessa forma. Este modelo, esta forma de corporação, foi criada e constituída após o AI-5. Foi preparada para atuar desta forma. Alguns governos estaduais, não são todos, mas são a maioria deles, concebem e acham que a polícia só pode agir e atuar dessa forma. É a mesma face da mesma moeda. É a mesma face da mesma moeda que acha que os policiais têm que agir assim contra o povo e contra os mais pobres, como agiram contra DG, como agiram contra Cláudia, como agiram contra Amarildo. É a mesma face da mesma moeda que acham que os policiais também não podem ter o direito sagrado de reivindicar por melhorias de salários e por melhorias e melhores condições de trabalho, que agem com repressão ao seu direito de manifestação, como agiram contra as reivindicações e protestos que fizeram nos estados do Pará, do Maranhão e nas reivindicações que têm feito. É por isso que é necessário conceber um outro modelo de polícia. Ao contrário do que propagandeiam alguns, nesse outro modelo não é pregar o desarmamento da polícia. Não é pregar a retirada do equipamento da polícia. Não é pregar o fim da polícia.
é, na verdade, pregar e propor a humanização, ao invés da repressão brutal e burra, é propor a inteligência. Nós não queremos uma polícia brutal e burra. Nós queremos uma polícia inteligente e eficiente para atuar contra o verdadeiro crime. O verdadeiro crime organizado não está entre os mais pobres. Está, na verdade, com os ricos, que têm corporações organizadas, com tráficos organizados. E para isso, nós precisamos de uma polícia inteligente na atuação. E não de corporações que têm atuações de repressão, sem coordenação, sem inteligência e atuando muitas vezes contra os mais pobres e contra a maioria do povo. Nós precisamos de uma polícia que tenha uma atuação integrada. Nós propomos a transformação da polícia em uma instituição civil. Só poderemos colocar em prática um combate coordenado da criminalidade através de ações de inteligências combinadas com ações de repressão inteligentes quando nós mudarmos essa concepção de forma coordenada e com a transição devida. O que falta a essa concepção de polícia brasileira, senhora presidente, é inteligência, integração e humanização. São necessárias políticas de inteligência que desmobilizem as ações dos criminosos antes mesmo que as ações dos criminosos ocorram. Se as ações da polícia forem esse tipo de ações desastrosas que ocorrem nos morros cariocas, sempre vamos ter vítimas inocentes, como tivemos nessas últimas ações no Rio de Janeiro. É necessário ter ação de integração da polícia para a repressão ao crime. Essas ações não podem ser ações isoladas de investigação. Por isso, senhora presidente, a medida adequada e urgente é a proposta de emenda constitucional número 51, que tramita nessa casa. Eu venho aqui pela milésima vez. Só a ausência de vontade política e a ausência de coragem que justifica não ser pautada essa proposta de emenda constitucional. É a ausência de coragem mesmo, porque é mais fácil para o governo continuar atuando com esse tipo de polícia, em especial por conta dos interesses que estão em jogo por conta da realização da Copa do Mundo. Porque esse tipo de polícia interessa principalmente para reprimir os protestos que vão ocorrer na Copa do Mundo. Porque esse tipo de polícia não é principalmente para atuar como está atuando. Na verdade, o que se pensa os aparatos de segurança pública é que atua de forma indesejável. Isso que estou falando aqui, os governos sabem. O Ministério da Justiça sabe. O que eu estou falando aqui não é novidade alguma. O Ministério da Justiça sabe disso que estou falando. Os aparatos de polícia conhecem isso que estou falando. Sabe que essa forma de atuação descoordenada é verdade e tem efeitos colaterais. Mas é melhor deixar atuando e ter efeitos colaterais como este do que desarmar esse aparato repressivo e ter manifestações que desagradem aos interesses do governo em época em que vai ser realizada uma Copa do Mundo de futebol. Na verdade, a manutenção desse aparato repressivo só atende um interesse: desmantelar manifestações que desagradem os interesses corporativos e os interesses dos lucros que vão ser ganhos na época de Copa do Mundo e daqui a 2 anos, quando vão ter Olimpíadas. Porque é para isso que vai ter Copa do Mundo e de Olimpíada. Não é para promover, não é para não é. Acreditem no que eu estou falando. Copa do Mundo e Olimpíada
não é essa história de promover o Brasil no exterior, não. Essa Copa do Mundo e essa Olimpíada são para os lucros incessantes das empresas internacionais que vão ganhar com Copa do Mundo e Olimpíada. É em especial para isso. São estes os interesses de Copa do Mundo e Olimpíada. O que falta à polícia brasileira, senhora presidente, é mudança desta concepção. É necessário, na verdade, políticas de inteligência que remobilizem essa concepção, essa nova concepção para a polícia brasileira. Precisamos, urgentemente, encerrar essa etapa da história em que as forças da repressão, assim como no passado, elegem uma espécie de inimigo interno para combater, como se fez na época da ditadura. Na ditadura civil-militar de 64, se elegia um inimigo interno. Hoje, se elege um inimigo interno. Só que, nesse caso, o inimigo interno são os mais pobres para ser combatido pela força de repressão. São os pobres, moradores da periferia, na sua maioria negros, jovens, os inimigos internos do aparato de repressão, do aparato de polícia, como nós, lamentavelmente, temos visto. Consta redigido trecho do documento Mapa da Violência, divulgado pelo próprio governo federal por meio da Secretaria-Geral da Presidência, que ocorreram mais homicídios no Brasil entre 2008 a 2011 que nos 12 maiores conflitos armados do mundo entre 2004 e 2007. Além disso, entre os 12 países mais populosos do mundo, o Brasil é onde mais ocorrem homicídios, 27,4 vezes mais do que a China, que tem população 7 vezes inferior. O assassinato também demonstra, o documento oficial, na maioria das vezes, jovem, enquanto 63,4% das mortes de jovem são causadas por causas violentas, apenas 6,8% dos óbitos de outros segmentos têm esse tipo de origem. Não é só isso, senhora presidente. Os negros, na sua maioria, representam 71,4% desses assassinatos no Brasil. Está comprovado que esse tipo de repressão, está comprovado que esse tipo de atuação, que este modelo de atuação fracassou no Brasil. É urgente e necessário nós constituirmos um outro modelo de polícia para enfrentar o grave problema da violência no Brasil. Pelas diferentes razões, seja pela razão da não valorização do policial, seja pela razão do não equipamento das polícias, seja pela evidente e clara razão do que tem ocorrido no Rio de Janeiro com a vitimização de inocentes. É urgente e necessário que esta casa dê uma demonstração de coragem e paute para ser votada a proposta de emenda constitucional número 51. Obrigado, senhora presidente.